Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Esse mundo tudo é morte, é um Éden de Satanás, né? E as almas perdidas vagam noite e dia, sem esperança elas vão. Mas há um povo que foi chamado, está sendo chamado. Amém? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, né? Aqui tem um pedido aqui, né? Um papel dizendo: irmão Jefferson quer dar um testemunho. Amém? Vamos ver um testemunho do irmão Jefferson? Quer o microfone? Não. Irmãos, ontem nós chegamos, nós fomos levar no hospital a Márcia. E chegamos no hospital, ganhamos até um quarto particular, tudo Deus trabalhou já. Para a Márcia, daí o que aconteceu? Deu a correria para lá e para cá, e de noite fui buscar a Cláudia no hospital. E a Cláudia desesperada. E eu nada, falei: Deus, tá tudo em tuas mãos, Deus permitiu. Daí a Cláudia chegou e começou a falar o que a Márcia tinha. A Márcia tinha 5% do fígado dela estava trabalhando. O resto estava tudo bem, só os rins estavam trabalhando, 5% só um. E nós entramos em desespero com Deus ontem à noite. Oremos uma hora orando. E a Cláudia viu, falou-me assim: Deus curou já a Cláudia, a Márcia. Deus curou a Márcia. E daí de manhã cedo, a médica falou bem assim para a Cláudia: ó, Cláudia, falar a verdade. Já avisa os teus familiares que é muito pouca chance dela sair dali. Daí a Cláudia falou bem assim para ela: mas o Deus que eu sirvo vai tirar ela dali. Aleluia. E nisso daí começamos a orar pedindo para Deus. Daí a Cláudia falou assim: hoje quando eu ir lá às 5 horas vai ter um resultado bom. E a Cláudia: eu creio. E nós tudo não cremos. A Cláudia foi lá, antes de vir para o culto, era 6 horas, a Cláudia ligou para nós, chorando, falando assim: em 48 horas a Márcia vai sair do hospital. Aleluia. Ela UTI e vai para o quarto. Não Glória precisa fazer a Deus. hemodiálise. Amém. Não precisa fazer catéter, eu acho, né, que eu falei para o senhor. Sim. Não precisa fazer nada. Ela Glória vai a sair do Deus. UTI, vai para o quarto, do quarto ela vem para casa. Aleluia. Muito obrigado, irmão, pelas orações. Aleluia. Uma noiva Deus é fiel. orando, uma noiva orando, aí que Deus que fez. Um milagre. Glória a Eu estou tão Jesus. feliz. Amém. Eu estou tão feliz com tudo isso daí. Glória a Deus. Uma pessoa que está praticamente morta e sobreviver. Por tudo é só Deus. Santo Deus. Muito obrigado, irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Nós temos que orar. É no meio da luta e da prova é que Deus opera a bênção, né? Então vocês não assustem quando levanta luta e coisa. É porque o diabo está tentando impedir a nossa vitória, né? Não, vocês não esperam que vai ser tudo um mar de rosa, né? Mas nós temos que perseverar, nós temos que orar, nós temos que confiar e crer em Deus, né? Então, nós vamos, não só a irmã Márcia, mas tantas outras pessoas, né? Irmãos, irmãs, não só aqui do Brasil, fora do Brasil. Nós vemos pastores passando luta, essa enfermidade do Covid, né? O pastor ali do Chile, a esposa dele está internada vários dias, né? E ele também teve internado e ganhou alta. E tem um povo que está sempre orando, né? Sempre orando. E ontem nós colocamos o pedido de oração da irmã Márcia, né? Pela irmã Márcia, no grupo de pastores da Abertura da Palavra aqui no Brasil, né? E os pastores e igrejas se comprometeram de estar orando, né? Os irmãos pastores do Paraguai também. E assim nós cremos e confiamos, né? Mas nós temos que fazer uma campanha de oração. Nós temos que orar mais. Porque essa é a hora, é o tempo que o diabo está lutando com tudo contra os eleitos, contra nós, né? Então, que nós possamos perseverar e Deus possa nos ajudar. Amém? Amém. Aleluia. Vamos cantar só mais um hino aqui, e aí nós vamos estudar um pouquinho a palavra. Deus é fiel. Amém? Eu creio que todos conhecem a letra, né? Não está nesse cenário ali, está no outro cenário, né? Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel
promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo planejou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo planejou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém? Louvado seja Deus. Nenhuma folha de uma árvore e nenhuma gota de orvalho cai sem o consentimento de Deus. Então, se nós sabemos e cremos que todas as coisas entregamos nas mãos do Senhor, né? E Ele possa cumprir a sua palavra, né? Ele possa manifestar a sua mão de graça em nosso favor cada dia, né? Então, que nós possamos estar lembrando, a irmã Márcia, ela há um tempo tem lutado contra essa enfermidade, desde que ela veio, né? Nós batizamos ela no ano passado, foi mês de abril, maio? Foi mês de maio. Mês de maio, está fazendo mais ou menos um ano por aí, né? E ela também veio, estava bem difícil, né? Deu uma melhorada, mas nós cremos que em tudo Deus tem um propósito, né? Então, da situação que ela estava sem Deus, sem ser batizada, sem salvação, né? Deus permitiu ela, né, provar dessa palavra, desse batismo, e agora ela pode com mais fé encarar esse problema, essa dificuldade, né? Amém? Mombrana disse que fica muito mais fácil você aceitar Ele como curador quando você aceita Ele primeiro como Salvador, né? Então, quando nós temos Ele como Salvador, Ele também pode ser, é o mesmo que cura, é o mesmo que faz a obra de todas as coisas em nosso favor, né? Graças a Deus. Nós tivemos culto de evangelismo hoje, Santa Teresa, na irmã Teresa, né? A irmã Teresa de Santa Teresa, né? E graças a Deus teve bastante visitantes ali, e a nora da irmã aceitou então o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então é mais uma alma para nós colocar nas nossas orações, para que Deus dê graça para ela vencer, porque uma decisão dessa, no tempo que nós estamos vivendo, é algo raro, é algo mais difícil, e o diabo vai lutar com tudo para que ela não honre essa decisão. E agora ela precisa muito das nossas orações, né? Como é que é o nome dela, irmã? Rosimara da Silva. Rosimara da Silva. Nós temos que colocar esse nome em oração, né? Ela teve um sonho agora há poucos dias. Ela teve um sonho, e um sonho real que Deus mostrou para ela, com um significado bíblico, né? Deus mostrou para ela, as denominações estavam tudo caída, né, irmã? Estava um rebuliço feio, e a vinda de Jesus já estava se aproximando, aquele povo tudo alvoroçado, e ela disse que ela ficava só olhando para ele, sabe? Viu que tudo estava ficando, aquele povo, sabe? Das dominações. Mas Deus tem um caminho provido, né? Deus tem um caminho provido. E ela teve no fundo do poço para morrer lá no hospital, e Jesus tirou ela de lá. Amém. Louvado seja Deus, né? Então nós cremos que essa é a última hora e Deus está resgatando os últimos, trazendo para a palavra, porque quem estiver fora da palavra vai ficar na grande tribulação, né? Então por isso Israel tinha que estar em Goze, dentro de casa, e aplicado o sinal. Que estava lá fora, tudo morreu, né? O anjo da morte passou. E essa é a hora que a morte espiritual está passando sobre a terra. E que nós estejamos firmes na palavra, seguro na palavra de Deus, né? Então, que Deus possa nos ajudar cada dia, né? Não vamos olhar para as dificuldades do caminho, não vamos olhar para a falha do próximo, vamos olhar para a promessa. E cada um Deus vai aperfeiçoar, Deus vai fazer a obra em cada filho de Deus, para chegar a essa estatura de varão perfeito, né?
Enquanto nós ficar preocupados com o erro do próximo, os nossos aumentam, né? Então vamos, cada um de nós, lutar para que Deus nos ajude, orando uns pelos outros. Nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, e que nós possamos crescer em fé, em amor, em graça, né? Como disse Paulo, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas nós possamos perseverar, né? Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, né? Eu agradeço a Deus também pela vitória que Deus tem nos dado, né? Eu contei quarta-feira, né, que eu caí no telhado e Deus me guardou, né? Livrou. E o homem lá, o dono da casa, ficou tão preocupado, né? E a mulher queria fazer eu tomar um copo d'água. Eu falei, não, eu tomei um copo d'água agora faz pouco tempo, né? Mas foi realmente um livramento de Deus, né? E eu não sei aonde que eu peguei, cortei o dedo, não sei se eu agarrei na calha da casa para, né, alguma coisa. E o certo é que fiz 2 cortes nos dedos, mas Deus deu o livramento, né? Graças ao Senhor. E eu agradeço a oração dos irmãos, né? Por nós, pela igreja, nós devemos estar orando que cada eleito predestinado possa vir enquanto a porta da graça está aberta, porque vai chegar uma hora que essa porta vai se fechar e não vai poder entrar mais, né? Então, que nós possamos, com vigilância, com prudência, trabalhando cada dia, que ele pudesse vir daqui a 10 anos, mas o profeta disse que também ele possa vir amanhã, né? Então, o profeta disse, nós não precisamos ser esquisitos, estranhos, podemos continuar construindo, estudando, planejando, mas sempre desejando e pronto para que o rapto possa acontecer a qualquer momento, né? Assim, nós fazendo isso, nós possamos não sermos surpreendidos, né? Não ser surpreendidos, mas possamos estar no posto do dever, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 1 ao 6. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Desfalecer é quando desanima e vai, né, esmorecendo. Ele diz, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, presta atenção, Deus com letra minúscula, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo
final, assim lemos a palavra. E nesta hora, Senhor, nós queremos ser ajudados. Nós desejamos ser ajudados. Nós precisamos, Pai, de mais fé para vencer, de mais coragem para prosseguir, Senhor. Pedimos que o Senhor ajuda-nos, ó Deus, nesta hora. Que o temor do Senhor esteja em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. E esta promessa bíblica, Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, que o Teu anjo esteja ao nosso redor e que esse temor também esteja em nosso coração, para termos direito a esse anjo nos guardando, nos livrando e nos guardando de todo mal, Pai. Sabemos que o inimigo a todo momento quer nos trazer tristeza, danos, problemas, mas, Pai Celestial, nós estamos seguros em Tuas promessas. Nós estamos confiantes, ó Pai. Nós não queremos andar pela vista, Senhor, mas queremos andar pela fé, olhando para o invisível como olhou Abraão e considerava as coisas que não eram como se já fosse. E assim, ó Pai, nesta hora, Senhor, nós agarramos-nos nas promessas. E nesta hora final, como disse nosso amado profeta, que a noiva seria arrebatada do meio de uma grande confusão. Pai, há uma grande confusão nesse mundo. Há uma confusão religiosa, denominacional. Há uma confusão no meio do povo que se diz nessa mensagem. Mas os eleitos e predestinados, ó Pai, não estejam confundidos, Senhor, mas estejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Por isso pedimos a Ti, ó Pai, uma coisa muito importante que devemos ter nesta hora é equilíbrio, Pai. Dê-nos equilíbrio, Senhor, diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, Pai. Nós estejamos equilíbrio, Senhor, para não agir, Senhor, fora da palavra, mas como filhos de Deus, permanecermos firmes naquilo que temos aprendido, naquilo que o Senhor tem ensinado, ó Pai, e nós possamos nesta hora, Senhor, guardar nossa posição na palavra, como filhos de Deus, e ainda que em momentos nós não estejamos entendendo, Pai, alguma coisa, mas possamos permanecer firmes e quietos, e o Senhor revelará, o Senhor estenderá tuas mãos de misericórdia. Assim Jó também permaneceu firme ali, assentado na cinza, e arrapando suas feridas com caco. Mesmo a família estava morta, mesmo sua esposa o abandonou contra a fé. Ó Deus de misericórdia, mas ele confiou no seu Deus e disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ó Deus de misericórdia, que tremenda fé, que confiança, meu Pai, naquele servo fiel e prudente. E que nós tenhamos essa paciência de Jó, essa coragem de Jó, que nós tenhamos essa fé de Jó, essa fé de Abraão, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos nesta hora, Pai. Parte a palavra para nós, esse pão da vida, Senhor, e fortalece-nos, Senhor, meu Pai, uma vez mais. Nós entregamos tudo diante de Ti, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Nós já falamos outro dia, né, sobre o assunto, o ministério da noiva, o avivamento da noiva. Falamos sobre arrependimento genuíno, e esta mensagem nos leva ao arrependimento genuíno, e que devemos ter esse arrependimento genuíno, porque nós sabemos que todos podemos falhar, estamos sujeitos a falhar. E o profeta diz que uma pequena falha pode nos deixar fora da terra prometida. E então nós não queremos perder essa chance, essa oportunidade de ficarmos fora da terra prometida. E há uma coisa que se fala muito, e nós falamos muito, e ela será necessária e essencial, porque o profeta diz que um dia virá uma perseguição contra essa noiva. Agora nós estamos bem, podemos falar, postar na internet, no YouTube, todo mundo pode ver. Tem os que discordam, não discordam e falam coisa e tal, mas está aí, todos podemos falar, podemos ter o culto aqui com liberdade, mas chegará uma hora que essas liberdades que nós temos será tirada da noiva, né? E então, enquanto isso, nós estamos nos preparando.
E o profeta diz que chegará uma hora, né? A Bíblia também diz, mas o profeta vem e explica para nós que chegar esta hora que nós não vamos poder comprar e nem vender. E então vai faltar alimento na mesa dentro de casa, vai faltar o leite para a criança, a comida no prato, na panela. E o profeta diz que essa será a hora em que nós vamos manifestar aquilo que nós temos aprendido e conhecido por esta mensagem, que é a manifestação do poder da palavra falada. O poder da palavra falada não é para fazer exibição pública, para mostrar para as pessoas e sair daqui, ir lá num velório e orar para uma pessoa dizendo, não, eu sou a noiva de Cristo, o poder infalível está em mim e esse morto vai levantar desse caixão. Deus não está fazendo isso e esses espetáculos, porque o poder da palavra falada, o profeta diz, não é para exibição pública. Veja, não é para exibição pública. E então chegará esta hora e o profeta diz que Deus dará graça suprema na hora suprema. Então, na hora que isso for necessário, isso vai se manifestar no meio dos seus filhos eleitos e predestinados, né? E para isso nós estamos nos preparando. Cada culto que nós viemos, nós estamos aprendendo como agir diante de Deus, como Deus colocar esta confiança em nós, para nós termos equilíbrio. Equilíbrio. Porque o cristão, uma das coisas que o cristão deve ser é equilibrado. Se nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos tudo, né? Nós podemos ser crente, manso, quieto e tudo mais. Mas se houver uma coisa que vem contra nós e nós perder o equilíbrio, né? Então aquilo desvirtua tudo. E isso é algo que nós estamos lutando e nós precisamos chegar a essa maturidade. Amém. E como nós dissemos aqui outro dia, o profeta fala na mensagem, esqueci o nome da mensagem, vou lembrar o nome da mensagem, humilha-te. Mombrana disse na mensagem, humilha-te, e ele diz assim, o homem que tem poder, eu vou dizer o homem que tem poder, é o homem que é capaz de controlar a si mesmo. E então, essa mensagem vem para nos ensinar e trazer esse poder, esse controle, esse equilíbrio. Porque ao Mombrana foi dado a ele uma oportunidade de exercer esse poder da palavra. Quando um casal estava na reunião, contratado por uma igreja, um pastor de uma igreja denominacional, para arruinar o culto, a campanha do irmão Brana. Eles estavam sendo pagos, sentaram no culto, e um sentava no colo do outro e puxava assim, tentava beijar, e o irmão Brana disse que eles estavam encenando fazer sexo dentro do culto. Não era no Tabernáculo Brana, mas era numa campanha, num lugar, num auditório que tinha sido numa cidade, que tinha sido alugado, e o irmão Brana tinha sido convidado para ser o pregador. E eles fizeram aquilo no culto da noite, sábado à noite, e no domingo de manhã, eles estavam fazendo aquilo de novo, e o Espírito Santo veio e disse ao irmão Brana, faça com eles o que você quiser. Faça com eles o que você quiser. O irmão Brana poderia dizer para eles ficarem aleijados, podia dizer para eles que eles iam morrer, podia soprar e eles virarem cinza, qualquer coisa poderia acontecer com eles. E o irmão Brana disse que ele, por um momento, aquilo ele começou a pensar e disse, faça com eles, a voz disse de novo, faça com eles o que você quiser. E ele começou a pensar, ele disse, olha, eu não posso matá-los, porque, ele disse, todavia eu sou culpado, não desse tipo de pecado, mas eu sou culpado, porque um erro, um pequeno erro também é um grande erro diante de Deus. Amém. E o profeta diz, eu os perdoo. O Mombrana disse que o Espírito Santo se agradou daquela palavra. Ele se agradou daquela palavra quando ele disse aquilo, eu os perdoo. E ele disse que um silêncio santo caiu sobre a congregação. E aleijados a levantaram de cadeira de rodas, pessoas que estavam deitadas em macas levantaram dali, pessoas sendo curadas, e as pessoas, né, e aquele amor divino caiu ali sobre a congregação. Agora veja, a ele foi dado essa oportunidade de exercer este poder. Mas ele usou aquilo da forma que o Espírito Santo queria que fosse usado. Então
Então, para isso, nós estamos aprendendo da palavra, para nós termos equilíbrio. Termos equilíbrio e Deus confiar em nós. Porque esse mesmo poder que foi usado para trazer cura, e mesmo aquele casalzinho se arrependeu daquilo e se converteu naquele dia, esse mesmo poder que poderia matá-los também. E então, em nós está isso, ou matar, trazer vida para as pessoas, ou matá-los de uma vez. E às vezes pode não morrer fisicamente, mas pode morrer espiritualmente, né? Então, que nós possamos aprender dessa palavra para trazer vida, vida para as pessoas, vida para o próximo, vida na igreja, que a vida de Deus esteja fluindo entre nós, no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós lemos aqui a palavra, Paulo estava escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, falando do Evangelho, da palavra de Deus, né? Que, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Continuamos lutando, continuamos prosseguindo. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, não para os filhos de Deus, nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, a imagem de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho na mensagem do profeta nesta noite, a mensagem, o Deus desta era maligna. Esta era maligna, ela tem um Deus também, né? Então, ela tem um Deus. E existe um Deus para a era da noiva também. Porque o profeta disse na mensagem, eventos modernos esclarecidos pela profecia, que nós não estamos mais em Laodiceia. E alguém dizia, houve assim uma grande contenda, né, no meio do povo da mensagem, aí, uns 8, 10 anos atrás, que nós não estamos mais em Laodiceia, e daí que Laodiceia acabou, e aquela coisa, e as pessoas brigam, né? Brigam, discutem, né? Mas que Laodiceia acabou, né? E nós sabemos que Laodiceia está acabada, porque o profeta diz que está acabada. Agora, a era cronológica, ela está aí, os laodiceianos estão aí, só que nós não somos mais laodiceianos. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos filhos e filhas de Deus. Porque o que é Laodiceia? Lembrando que Laodiceia é os pentecostais. Esses pentecostais mornos, frios e informais. Esse é laodiceiano. Esse é o diagnóstico da era de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3. Então, ao anjo que está na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, quando chega em Laodiceia, ele dá o diagnóstico, né? Que era o povo que estava nu e não sabia. E Deus estava aconselhando eles comprarem colírio para passar nos olhos, né? Para ver a nudez, e comprar, né? Roupa para vestir, para cobrir a nudez. Agora nós sabemos que essa roupa que João estava falando ali em Apocalipse, que Deus estava falando com João, essa é uma roupa espiritual, é uma vestimenta espiritual. E essa vestimenta espiritual, Deus enviou um camareiro, que é o profeta desta era, que veio vestir a noiva de Cristo com a vestimenta da palavra. Amém. Não uma vestimenta nacional, não uma vestimenta de seminário, mas uma vestimenta da palavra, né? Louvado seja Deus. Na mensagem, o Deus desta era maligna, o profeta de Deus, ele diz aqui para nós, no parágrafo 55, porque quando nós olhamos assim, nós vemos o quadro
que algumas pessoas chegam a ficar audaciosas e quando elas querem condenar o próximo, vamos trazer isso para dentro da mensagem, elas querem condenar o próximo, elas começam a dizer assim, eu acho que não vai subir ninguém mesmo nesse rapto. Uma Morana falou que eu duvido sair meia dúzia dessa geração. O profeta disse isso mesmo. Eu duvido sair meia dúzia dessa geração. Mas numa outra mensagem também, ele disse que pode que sobe 500 pessoas dos Estados Unidos, mas tanto de outro tal lugar. Então, quando o profeta diz, eu duvido, ele não disse assim, diz o Senhor, só vai subir 6 dessa geração. O profeta estava falando aquilo porque ele era profeta, ele viu o quadro para frente e ele viu essa grande confusão mesmo que haveria no meio do povo, da mensagem, e essa peleja, um puxa para lá, outro puxa para cá, e tudo isso, e o profeta vendo que isso atrapalharia o crescimento e a chegada àquela maturidade, aquela fé para o rapto. Agora, no meio de tudo isso, quem é predestinado para ir no rapto será prudente. Será prudente e se firmará pela palavra. Nós não somos cana agitada pelo vento e nem somos folha seca caída no chão. Porque a folha, enquanto ela estiver na árvore, o vento pode balançar ela, mas ela está firme em um tronco. Agora, quando ela cai da árvore, ela cai no chão, o vento joga para lá, joga para cá, ou joga para o rio leva embora, a correnteza leva embora. Por isso que nós estejamos firmados nesta oliveira verdadeira. Amém. Estejamos firmados nessa oliveira verdadeira. Como diz aquele tronco, estou firmado nesse tronco e também na raiz. Amém? Amém. Jesus Cristo é a raiz, a descendência e a raiz de Davi, a Bíblia diz. Na mensagem, o Deus desta era maligna, e eu quero começar com esse parágrafo, porque o profeta faz uma pergunta, e essa pergunta tem uma resposta. Ela tem que ter uma resposta. Quando nós vemos esse quadro da maneira que nós vemos no dia que nós estamos chegando, o mundo religioso está esmiuçado em pedaços. Nos dias do Mombrana, ele diz, havia 700 e tantas denominações. Hoje, no mundo, havia 700 e poucas denominações lá na década de 50, 1950. Hoje, tem mais de 15 mil no mundo. 15 mil denominações. Não é 15 mil igrejas. É igreja, ponto de culto. 15 mil denominações. Quer dizer que tem mais de 15 mil ideias diferentes. Mais de 15 mil ideias diferentes. Então, quando nós vemos isso, essa palavra, essa mensagem tão poderosa, nós perguntamos, não era para ser diferente? Claro que era para ser diferente. Mas se está dessa maneira, então é por permissão de Deus e há também um propósito nisso. No parágrafo 55, o profeta diz da mensagem, o Deus desta era maligna, e o profeta faz uma pergunta. Perdeu Deus o controle ou está ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Perdeu Deus o controle do povo dessa mensagem? Perdeu Deus o controle sobre esse povo? Perdeu Deus o controle sobre esta mensagem? E o Mombrana diz, eu gostaria de saber. A verdadeira resposta para esta pergunta é, na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Agora, não pode haver mais do que duas cabeças. Uma delas é o Espírito Santo operando e o outro é o Espírito do diabo nesses últimos dias no engano. Agora, eu vou basear meus pensamentos bem aqui para o restante do texto, o restante de nossas mensagens, diz Mombrana. Então, ele vai basear aqui e mostrar. Por quê? Porque dentro da estrutura cristã, o diabo entra dentro também. E o Mombrana tem alguns pontos que o Mombrana fala que são palavras-chave, frases-chave, versículos-chave na Bíblia, palavras-chave que o profeta disse que se você não souber delas, não tem como encaixar esse quebra-cabeça. Não tem como você ver a saída para certas coisas.
São coisas que o profeta, a mensagem, não é como um jornal que você lê, aqui, tem uma coisa que está nessa mensagem, outra está numa que ele pregou daqui a 3 anos, e outra está numa outra em outro lugar, para formar, porque isso não é algo que todo mundo ia ler e compreender. Isso é para um povo, uma classe de pessoas que estava reservada, que Deus daria a revelação para captar esta mensagem. O segredo desta mensagem, porque isso é somente para o eleito, para o predestinado. Amém. Então, a mensagem do profeta não é apenas batismo em nome de Jesus Cristo, nem Santa Ceia e nem unidade de Deus, essas coisas. Isso são princípios, são rudimentos da Bíblia. E as pessoas que não conseguirem acompanhar esta evolução, as etapas que veio sobre o ministério do profeta e o ensinamento ir aprofundando, não compreenderão isso e elas ficarão confusas. E elas são mais fáceis de ser levada para lá e levada para cá, empurrada para lá, empurrada para cá. Agora, quando nós temos a revelação da palavra, e essa revelação que vem de Deus ao coração do eleito, e não algo que alguém disse, algo que alguém falou, que o pastor fulano falou, mas algo que, se aquilo estiver na revelação da palavra, e aquilo encaixar com a verdade, e aquilo estiver em harmonia com a palavra, amém? Mas se algo que for bombástico, para confundir mais do que ajudar, então isso estaria fora do plano e do programa de Deus para nos dar essa preparação para sermos arrebatados. Então, pergunta o irmão Branham, parágrafo 55. Perdeu Deus o controle da coisa? Perdeu Deus o controle da situação? Nós vamos voltar aqui ao parágrafo 34 desta mensagem, o Deus desta era maligna, né? E vamos ver aqui o que o profeta diz. Eu vou mais ler hoje, então, um culto quando é bastante leitura, não tem muito amém, e talvez alguém pode até meio ficar com sono. Mas preste atenção no que o profeta está mostrando para nós, porque ele é a boca de Deus para nós nesse último dia, e a ele foi dada uma mensagem para preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz, a fé para o rapto está nas mensagens, mas não é para ficar na mensagem, é para vir da mensagem para o nosso coração. Então, se ele tivesse dito, a fé para o rapto estaria na Bíblia, toda denominação tem uma Bíblia, mas a fé para o rapto está nas mensagens, que veio da Bíblia. Amém? Então, sem esta mensagem da hora, é impossível uma pessoa em uma denominação alcançar fé de rapto. Agora, não é eu que digo isso. Isso está na mensagem Eventos Modernos Esclarecido pela Profecia. Von Branham diz isso. Ele diz, nós não estamos na era de Laodiceia, nós estamos em uma outra era. Mas você diz, pastor, mas não é a última era, não é a era de Laodiceia? Não é a era de Laodiceia aqui? Mas o profeta diz, dentro desta era de Laodiceia, um povo foi tirado da era de Laodiceia e foi trazido aqui para o Espírito Santo. Amém. Ele diz, é um subir mais alto, é dentro da era da noiva, porque agora é o Espírito Santo que nos ensina, não alguém de um seminário, não a ideia do fulano de tal. Por isso a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não quem crê em mim como diz o Malafaia, não quem crê em mim como diz o pastor Cláudio Duarte, não quem crê em mim como diz o bispo fulano, não quem crê em mim como diz o ciclano, mas quem crê em mim como diz as Escrituras. Amém. Rios d'água viva fluirão do seu vento. Amém. Agora nós temos alguém que Deus enviou, que falou segundo as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então Deus enviou um profeta mensageiro que falou segundo as Escrituras. Por isso nós cremos nesta mensagem, porque esse era um dos requisitos que o anjo que encontrou o profeta na caverna e disse, se tu fizeres com que o povo creia em ti. Mas não era para crer em Jesus? Não é para crer em Jesus? A Bíblia não recomenda crer em Jesus? Porque quem estaria crendo nesse profeta? Porque ele estaria falando somente o que a palavra diz. Amém. Somente aquilo que Deus teria para levar esta noiva a essa fé de rapto, né?
a essa fé de rapto. Então, no parágrafo 33 e 34 dessa mensagem, o profeta mensageiro diz: na semana passada, em Mateus 24, foi a era mais enganosa de todas as eras. Todas as eras do engano do Jardim do Éden até aqui, nunca houve uma era com tanto engano como esta era. Por isso, tem mais de 15 mil ideias, mais de 15 mil denominações. E todas elas, pasme você o que eu vou dizer, todas elas contra essa mensagem da hora. Toda denominação é um trabalho contra essa mensagem. Nenhuma delas vai dizer assim, não, está certo. Se você achou essa luz, encontrou essa mensagem, pode ir para a mensagem. Mas sabe o que acontece com a pessoa quando está na denominação e conta para o pastor denominacional que encontrou a palavra, a mensagem? Eles jogam praga, chamam esse profeta Mombrana de falso, chama de tudo que é coisa, e tudo joga sombra, eles malham em cima e falam que é falso, que não é a verdade e tudo mais. Por quê? Porque é um trabalho contra a verdade. E tudo que é contra é anti. E tudo que é anti, a palavra é anticristo. Amém. Esta é a realidade. Então o profeta diz que essa é a era de tanto engano, do maior engano desde o Jardim do Éden. Então ele diz: e falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas. Então, sinais e maravilhas, para mim, não me engana. Pode levantar o maior homem fazendo milagres, se ele não crer nessa Bíblia, palavra por palavra, simplesmente se cumpre Mateus capítulo 7, versículo 36, por aí em diante. Muitos me virão a mim naquele dia e me dirão: Senhor, não fizemos maravilha em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles usam o poder de Deus para operar sinais, operar milagres, porque eles têm dom, e dom e vocação é dado sem arrependimento. Então, curas, essas coisas e tudo mais, não são sinais de salvação. Agora, veja, porque tem que crer nessa palavra. Então, se levantaria nesses últimos dias e fariam sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até o eleito, se possível. Então não é possível, porque se possível. Agora, simplesmente igrejas frias, duras, formais, assim sucessivamente, com teologias feitas por homens, que não, o eleito nunca prestaria nenhuma atenção àquilo. O eleito não presta atenção àquilo. Mas está lá em cima quase como a verdadeira coisa. Simplesmente deixar uma só palavra é tudo que você tem que fazer. Prometido da era, grande hora, cristão por todas as partes, tome cuidado com a hora em que estamos vivendo, diz o profeta. Anote, leia e ouça atentamente, recomenda o profeta. Ele diz: cristãos por todas as partes, tome cuidado com que a hora que estamos vivendo. Anote, leia e ouça atentamente. Amém? Amém. Então essas três coisas você tem que ter. Você tem que anotar as coisas. Você deve ler e você deve ouvir também. E para mim não importa aparecer alguém que diz assim, não, você tem que ouvir. Você tem que ler também, se você pode ler. Que é o profeta que está dizendo. Então, ele diz aqui, continuando aqui, mais um pouquinho. No parágrafo 35, ele diz assim: por que Deus chamaria um povo desta era maligna para o seu nome? A razão é para testá-la a sua noiva. É quando ela for manifestada, sendo provada, tentada, provada por Satanás. Olha, você não quer ter nenhuma prova na sua vida? Nenhuma prova. Nada pode acontecer. Não pode ficar doente. Não. Deus que nos livra de ficar doente. Amém. Mas se você vir uma doença, uma enfermidade sobre você, Deus está provando a sua fé. Amém. Como é que você vai provar
demonstrar que você tem fé se você não vence nada? Não apareceu nada para você vencer, como é que você é um vencedor? Uma vencedora. Então o profeta diz, quando ela for manifestada, sendo provada, tentada, vem tentação sobre a tua vida, para você fazer algo errado. Você é tentado. Você recebe às vezes uma proposta que é tentadora, mas você, não, eu sou cristão, deixa passar isso, não quero. Provada por Satanás, como foi no princípio, assim será no fim, diz o profeta. Como a semente no chão, ela cresce através de cuidados da sua vida, mas ela termina a mesma semente que ela era quando ela foi para o chão. E a mesma forma, a mesma semente do engano caiu no chão no Éden. E é da mesma maneira que isso termina nos últimos dias. Quer dizer, Gênesis quer dizer semente. Gênesis vem da palavra gens, semente. Então é o livro semente. Tudo que nós temos nesse último dia começou em Gênesis. Lá quando foi plantada. Hoje é o tempo do fruto, é o tempo que produziu. Esse é o tempo da colheita. Aquilo que o diabo plantou lá em Gênesis, ele está colhendo agora. E aquilo que Deus também plantou lá em Gênesis, ele vai colher agora. Amém. Lá tinha um falso Caim, mas lá também tinha Abel. E mataram Abel, Deus levantou 7, a semente verdadeira. Então, onde tem um falso, sempre tem uma semente verdadeira também. E agora, isso é por fé. Isso é por fé. Não é eu sinto, não estou sentindo. Não é sentimento, é fé na palavra de Deus. Amém. Veja. E exatamente como era o evangelho quando ele caiu na denominação em Nicéia, Roma, isso termina em uma superorganização. Exatamente como a semente da igreja caiu lá atrás com sinais, maravilhas e o cristão vivo no meio deles, isso terminou nos últimos dias sob o ministério de Malaquias 4. E restaura de volta outra vez a fé original, uma vez foi dada. Nós encontramos agora que nesta era maligna, que é esse tempo que nós estamos vivendo, uma era maligna de pecado. Porque, vamos voltar um pouquinho atrás. 50, 60 anos atrás, as mulheres da própria igreja católica, que é uma igreja falsa, se vestiam melhores do que muitas evangélicas hoje. Muito melhor. As mulheres tinham testemunho, caráter. Veja. Mombrana, ele falou uma coisa que às vezes nós olhávamos assim e pensávamos, mas será isso possível? Mombrana diz assim, se o mundo demorar mais 50 anos, essas igrejas denominacionais vão estar piores do que a igreja católica. E você olha para trás, 30, 40 anos, como era uma igreja Assembleia de Deus, e mesmo uma igreja batista, como eram essas igrejas? Como elas eram? Era rígida, doutrinava as pessoas. Hoje, elas estão piores do que a igreja católica. Porque tem uma doutrina que a igreja católica é dura, é a doutrina do casamento e divórcio. Eles não cedem naquilo ali. E as igrejas evangélicas, na maioria delas, eles mandam as pessoas se separarem para arrumar um irmão da igreja. Irmã, Deus está enviando um varão para você. Deus vai enviar um varão para ti. Porque Deus vai enviar uma Rebeca, uma crente. Larga essa mulher lá que não crê, larga. Isso é maligno. Isso é maligno. A Bíblia não ensina isso, quando a própria Bíblia diz assim que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E então nós vemos que elas estão piores. Por quê? Porque elas estão com a Bíblia debaixo do braço e pisando na palavra de Deus. Por quê? Porque esta é uma era maligna. É uma era maligna. E então ele diz no parágrafo 37, ele diz, nós encontramos agora nesta era maligna, para provar a Satanás que ela não é como Eva. Ela quem? Essa noiva. Amém. Que ela não é como Eva, é para provar. No meio de uma era maligna, tem uma noiva. E é para ela provar, Deus vai permitir ela provar que ela não é como Eva. Que viu um cochichinho no ouvido lá, mas foi assim mesmo que Deus falou? Deus falou, mas
Mas você não quer ficar mais sabida? Então ele diz que ela não é aquele tipo de mulher. Ela será provada através da palavra. A noiva, como a noiva de Adão foi provada através da palavra. Deus deu a palavra, e se vocês ficarem atrás da palavra, estão seguros. Mas Eva preferiu sair de trás da palavra por uma explicação de Satanás. É a noiva de Adão. A noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra, em toda, mas se confundiu em uma promessa, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Vem. Ele diz, vem. Mas falhou em uma promessa sob a tentação do inimigo face a face. E agora o povo que tem chamado pelo seu nome naturalmente é sua noiva. E ele tem que entrar em contato outra vez através da mesma coisa, não através da verdade denominacional ou algo, mas através de cada palavra. Pois no princípio a Bíblia foi dada a palavra de Deus ao homem para que vivesse através dela. Uma palavra mal interpretada, um homem chamado Satanás na pessoa da serpente. Satanás nessa pessoa podia falar com Eva, interpretou a palavra de uma forma errônea para ela e estava perdida. Isso deve ser cada palavra. No meio da Bíblia veio Jesus e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele foi tentado por Satanás? Agora, Deus nos dizendo aqui nos últimos dias, que o Deus desse mundo levantaria nos últimos dias, e quem acrescentasse uma palavra, né? Acrescentasse uma só palavra a isso, ou tirasse uma só palavra disso, sua parte seria tirada do livro da vida. Deus tenha misericórdia de nós, e que não possamos andar cerimoniosamente com os peitos estufados e cabeça levantada, sabendo de tudo, pois nós uma vez também estávamos em desobediência. Que nós possamos, com graça, misericórdia, sentindo em nossos corações Deus, andar para o trono de graça. Amém? Não, nós não somos sabe-tudo, nós somos dependentes de Deus. Estranho agora, depois de 1900 anos de pregação do Evangelho, e agora esse é o sistema mundial, é mais maligno do que nos dias quando ele estava aqui. O sistema mundial é mais maligno. O mundo está chegando a um grande clímax. Sabe o que é clímax? É quando a panela de pressão coloca o fogo lá, e daí a água vai esquentando, o fogo vai esquentando e vai esquentando. Daqui a pouco você você vai ver que vai começar um chiadinho lá, começa a dar um chiadinho, você mexe naquela válvula, daí faz é porque ela está chegando num clímax. Quando ela chegar num clímax, aquela válvula começa a sair um vapor, fazer porque chegou na ebulição da água. E o profeta diz que esta era está chegando, ela vai chegar no clímax, vai chegar num momento de ebulição, quando a temperatura chegou na temperatura certa, a água entra em ebulição, começa a fervura. E estranho agora, depois de 1900 anos de pregação do Evangelho, agora, eu já tinha lido aqui, né, que o mundo agora está se tornando mais maligno. E você sabe disso. O Senhor está cumprindo sua palavra em cada mão. Em cada mão. E então o Brando conta uma experiência do irmão Robertson, do irmão Wood, né? Que eles tinham parado num shopping center, né? Ali para comprar alguma coisa. Eles tinham chegado ali, né? E ele disse que chegou um jovem que era do Alabama, ou eu creio que da Geórgia, que era um dos estados dos Estados Unidos, né? E porque eu lhes perguntei se eles conheciam o nosso irmão Welch Evans. E nós falamos por alguns minutos. E quando eu ia embora, esse jovem olhou para mim. Quando o outro jovem companheiro, o seu filhinho, saiu, e esse jovem olhou para mim e ele disse: há somente uma coisa que eu desejo dizer. E eu disse, é você um crente? É você um cristão? Disse, não, Senhor, ele disse. Talvez eu não diga a palavra que ele disse aqui
Mas ele poderia estar um pouquinho séptico. O que é séptico? Uma pessoa meio incrédula, assim, meio duvidosa. Está duvidando, né? Não estou colocando fé nisso. Né? É quando se usa a palavra séptico. Né? E eu lhe perguntei a respeito das coisas do anjo do Senhor aparecendo, e ele disse que ele tinha ouvido sobre isso, mas ele nunca tinha ido a uma igreja antes, esta igreja. E eu disse, crê você nisso? Disse, sim, Senhor. Ele disse, e eu tenho observado algo, disse, eu tenho observado algo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque o celular pula muito rápido aqui os parágrafos, né? E então ele disse, eu tenho observado algo, ele disse para Mombrana, que ele tinha observado algo, né? Mombrana perguntou se ele tinha visto falar sobre o anjo do Senhor. Ele disse, eu tenho observado algo. E eu disse, crê você nisso? Sim, Senhor. Ele disse, eu tenho observado algo. Disse, as pessoas têm falado sobre essas predições e coisas. E eu ouvi uma fita que você predisse como a Califórnia se afundaria assim. E eu disse, quando eu vi aquilo no jornal, então eu criei. E ele disse, eu vou hoje ou amanhã, que é hoje, pela minha primeira vez. Eu disse, o Senhor te abençoe, filho. E comecei a estreitar a sua mão. E ele disse, mas eu desejo lhe dizer algo, Senhor. O rapaz disse para o Mombrana, né? Eu desejo lhe dizer algo. Ele disse, estou tão perdido quanto possa estar. Ele disse, estou como uma moeda perdida em um monte de areia. E eu disse, mas você não tem que permanecer dessa maneira. Há algo presente agora que pode te encontrar no minuto em que você estiver disposto a ser encontrado. E ele disse, estou pronto. E eu disse, pode você inclinar sua cabeça? E ele disse, eu não tenho vergonha. Não somente isso, mas ele se ajoelhou bem ali no estacionamento, diante de todas as pessoas. As pessoas na rua olhavam para ele, ali nós oramos com ele, até que ele deu a Deus o seu coração. E ele chegou um pecador e voltou um filho de Deus. Amém. E ele chegou ao lado do carro, morto, e voltou vivo. E eu disse, o tanque está aberto nesta manhã. Havia um tanque, né? Um tabernáculo Brana para as pessoas batizarem quando desejavam. E há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel. Né? Disse para ele que perde todas as suas manchas de culpa. E eu disse, levante e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor. Deus te encherá com o Espírito Santo, te dará essas grandes coisas e fará com que você veja isto. O que é isto? O mundo em direção ao clímax. Porque o espírito de ilegalidade, de decadência moral, religião científica tem levado isto a coito de toda ave imunda e aborrecível, como diz a Bíblia. E vamos ler em Apocalipse 18, logo entraremos nesse ponto. Né? O profeta diz, logo nós entraremos nesse ponto. Então ele lê Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 5. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Quem é esse anjo que tinha um grande poder e que a terra foi iluminada com a sua glória? Não a glória do anjo, mas a mensagem que ele trazia. Essa mensagem iluminou o mundo. Essa mensagem iluminou o caminho dos filhos de Deus que estavam nos sistemas, querendo a verdade, querendo conhecer a verdade, mas não podia ver porque havia uma escuridão sobre a terra. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com a sua voz. E se vocês que tiverem o sonho, diz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de todo demônio, coito de espírito imundo, coito de toda ave imunda, aborrecível.
porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da igreja, né? Prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se amontoaram até os céus. Veja, e o profeta diz, e essa é exatamente a igreja de volta, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Para a era de Laodiceia, ilegalidade, bem religioso, mas ilegalmente. Tu, porque dizes, sou rica e de nada tenho falta, não sabes que és nua, miserável, cega e não sabes? Perfeitamente com a escritura desta era, não para a escritura da era de Daniel, não para aqueles no monte, na era de Noé, mas nesta última era. Tinha um diagnóstico que, veja, que a igreja seria cega, nua e não sabia. E as pessoas estão cegas espiritualmente e não sabem, elas pensam que estão vendo. Porque viu fulano de tal fazer milagre, e eles falam, não, agora eu vi alguém que manifesta o poder de Deus. Mas e a palavra? Parágrafo 97. Observe aqui, está nua, que isso possa ir profundamente. E eu sei que posso ter muito desacordo nesse pensamento, mas isso tem chegado a um lugar em que um cristão, na presença desta era maligna, através de mulheres insuficientemente vestidas, mulheres, eu vou dizer isto e quero que vocês ouçam, e homens e mulheres, vocês podem discordar com isso, mas eu sinto dirigido a dizer isto. Você sabia que qualquer mulher que se despe desta maneira não está em sua mente normal? Essas mulheres que andam no lado do marido, com um shortzinho tão curto, andando para os outros homens ver, isso está mal, diz o profeta. O homem diz que tem um espírito sobre elas e elas nem sabem. Elas acham que estão fazendo uma grande coisa, mas elas estão se condenando e indo ao inferno. Veja, então ele continua dizendo que elas que fazem isto, elas podem jurar que não andou com outro homem, mas os homens na rua olham para elas, desejam e a cobiça, e o homem diz que no dia do juízo elas vão ser julgadas por adultério, condenadas por adultério, por andar com aquelas roupas e fazer com que os homens olhem para elas e cobicem e adulterem com elas em pensamento. E então, e ele fala, né? Ele fala que ela está nua, a Bíblia diz que não sabe, o espírito que está ungindo para fazer tais coisas é um espírito maligno de prostituição. O seu ser exterior, o seu corpo físico, sua carne, ela pode estar limpa, ela pode não ter cometido nenhum adultério, pode jurar a Deus ser a verdade e que ela nunca, mas seu espírito é um espírito de prostituta. Ela tem estado tão cega pelo Deus da moda deste mundo, ela se veste de uma maneira sexy e sai por aí. Um outro dia, o irmão Woody e eu estávamos colocando o nosso barco no rio e eu ia me afastar da casa por alguns minutos para subir ao rio, e seja como onde for que você fosse, as mulheres com essas coisinhas chamadas biquínis e algo ao redor delas, e aquilo é uma desgraça, diz o profeta. É uma desgraça. E uma mulher não pode estar em sua mente normal e suar qualquer coisa como aquela, usar, aqui está a tradução, está correta, né? Usar uma coisa como aquela. Ela está possessa por um espírito de prostituta, diz o profeta. Então não é só o biquíni, é os vestidinhos sem manga, é as roupas decotadas assim, com aquele coisa, decotadão, essas coisas. O vestido só tem um coisinho na frente e as costas estão de fora, e toda essa coisa a mais. Quem está fazendo isso, meu irmão? O diabo que mandou elas colocar essas roupas. Mas por quem? Pelos estilistas. Que na maioria deles, esses grandes estilistas são todos homossexuais, os inventores de moda. E uma mulher não pode estar em sua mente normal e usar uma coisa como aquela. Está possessa por um espírito. E agora, você determinou aquilo com Deus,
Senhora, porque você descobrirá algum dia que aquilo é a verdade. E como pode você, uma senhora, sabendo quão sagrado é o seu corpo, e expor aí fora para esses cobiçadores, pecadores, demônios que andam pelas ruas nesses dias? Se os filhos de Deus permanecessem filhos de Deus, se seu marido fosse um filho de Deus, ou ele te faria colocar roupa ou te deixaria com tal coisa, né? Não estou dizendo que aqui faz, mas o Mombrana está dizendo que o Mombrana prega como um profeta para a era. Porque os denominacionais estão fazendo isso também. E veja, e o mundo de hoje vai ser julgado pela mensagem, pela Bíblia e pela mensagem que esse profeta pregou. Por quê? Porque toda geração vai ser julgada e os crentes daquela geração vão ser as testemunhas de Deus. As testemunhas de Deus no dia do juízo. E então ele diz, ela pode dizer, eu juro que eu nunca transgredi meus votos para com meu marido. O seu marido te julgará por isso que você fez. Mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Não te julgará pelo seu corpo, mas pelo seu espírito, aquele homem interior. O homem exterior é um ser físico, o qual é controlado através de 6 sentidos, ou melhor, 5 sentidos. O homem interior é o homem espírito, o qual é controlado através de 5 sentidos. Consciência, amor e assim por diante. O homem exterior é controlado por visão, tato, paladar, olfato e audição. Mas dentro daquele espírito há uma alma. A alma é controlada através de uma coisa, o seu livre arbítrio, quer dizer, livre agente moral. Você pode aceitar o que o diabo diz ou aceitar o que Deus diz. E aquilo determinará que espírito está ali. Se é o Espírito de Deus, ela se alimentará nas coisas de Deus, e se não, se alimentará nas coisas do mundo. Disse Jesus, se você ama o mundo e as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não entrou na parte interior. Satanás te enganou. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja. No parágrafo 55, o profeta fala que em nenhum tempo as mulheres se vestiu como está vivendo, como agora. Porque a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda. Na vinda. Nunca que as pessoas em outro tempo teve a coragem de vestir essas roupas. Então fala-se, agora não me lembro, a primeira mulher que teve coragem de colocar um biquíni e ir numa praia, foi nos Estados Unidos. E fala o nome dela. E a partir daí muitas tinham vontade, mas nunca tinha coragem, porque ninguém tinha feito. Quando aquela mulher atrevida teve a coragem de fazer isso, outras foram criando coragem, outras foram criando coragem, as casadas também foram, e isso virou uma coisa normal. Normal. E o profeta diz que em nenhum outro tempo elas fizeram isso, somente no tempo antediluviano, que os homens eram adoradores de mulheres. E numa era as mulheres já agiram como estão agindo agora, nunca exceto antes da destruição do mundo antediluviano. E Jesus se referiu a isso, nós entraremos nisso daqui a pouco. Perdeu Deus o controle ou está Ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Que intervenção? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o mundo estava todo descontrolado, quando tudo estava daquela maneira, as pessoas vivendo em pecado, elas já não obedeciam a palavra. Deus encontrou uma família, Noé, que era justo. E nesse tempo do fim, e não pensa que as pessoas não eram religiosas naquele dia, elas eram, só que elas não tinham mais o temor de Deus. Elas não tinham mais o devido temor. Elas não creram em um profeta, porque Noé foi levantado como profeta. Teve a visão e profetizou que o mundo ia ser acabado por um dilúvio. Ninguém quis acreditar. Mombrana disse que até muitos deles até falaram assim, vamos construir uns barquinhos aí, porque se esse maluco estiver falando a verdade, é impossível. A ciência prova que não.
Mas se esse maluco estiver fazendo a verdade, nós vamos escapar no barquinho. O irmão Branham disse que esse é o mesmo espírito denominacional. Se esse profeta está falando a verdade, nós sabemos que é a verdade que ele está falando, mas nós vamos continuar com a nossa denominação, porque nós sentimos Deus aqui também, nós estamos salvos, nós vamos estar seguros. E o irmão Branham disse que todos os barquinhos denominacionais foram arrebentados no dilúvio, na tormenta, naquela chuva de 40 dias e 40 noites. Quem escapou? Somente aqueles que entraram pela mesma porta que o profeta Noé entrou. Amém. Quem vai escapar dessa grande tribulação? Quem vai escapar do fogo do inferno? Somente quem entrar pela mesma porta que esse profeta tem entrado. Ele começou com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, com a Santa Ceia Apostólica, unidade de Deus, Deus em sua palavra, te levantando e tirando ele da história, pregando contra o espírito nacional, para sair das organizações, contra o espírito nicolaíta, para estar na original palavra de Deus. E então, há alguma dúvida que nós estamos no caminho certo? Nós temos certeza que Deus tem nos enviado o melhor. Deus tem mostrado o caminho verdadeiro desse tempo do fim. Mas dentro desse caminho nós temos lutas, então no prova o profeta disse que essa noiva seria testada, tentada e provada. Você é tentado a descrer. Você é provado se você crê mesmo ou não. Chega um momento que se você crê mesmo ou não, você vai ou volta, você prossegue ou para. A noiva seria tentada. O irmão diz, perdeu Deus o controle? Ou está ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Que intervenção vai ser essa? O juízo da grande tribulação. Ele vai permitir uma intervenção mundial e vai queimar esses ímpios para preparar essa terra para a noiva viver aqui no milênio. Por isso a Bíblia diz que aquele que for sujo, suje-se mais ainda, mas quem for limpo, limpe-se mais ainda. Amém. Que a palavra possa ir nos limpando cada dia, transformando o nosso ser, o nosso coração. Louvado seja Deus. Os dois espíritos, parágrafo 56, os dois espíritos, um deles é o Espírito Santo de Deus, o outro é o Espírito do engano. As pessoas da terra agora estão fazendo a sua escolha. O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo, diz o profeta. Ele está fazendo um vindicado, isto, vindicando a sua palavra de promessa e a ela para esta era, mostrando que é Cristo. Se o dedo está posto a mover nesta era, o dedo moverá. Se o olho tem que ver nesta era, o olho verá. Vem, o Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está fazendo isto para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos. Amém. O espírito imundo do diabo está aqui chamando a sua igreja, que ele também tem uma igreja, através do erro, como sempre através de perversão da palavra de Deus, como ele fez no princípio. Vem, isto vindo diretamente de volta naquele tempo da semente, outra vez, do Éden, aqui está outra vez. Veja. E em outras eras você pertenceu a denominações, você pertenceu a isso, aquilo ou aquilo outro. O que aconteceu com o talo denominacional, ele secou. O Espírito continua vivendo nisto, seguindo em frente e termina em semente. Você vê na tentação de ambos, leva de volta a mesma maneira que isto foi no princípio. Observe, não esqueçam isto agora. Em São João, 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6, se você deseja anotar isto, coloca isto, o espírito do erro. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Pergunta para um denominacional se ele crê em Deus. Ele fala, eu creio em Deus. E Eva também não disse, eu não creio em Deus. Mas presta atenção no que o profeta disse. Ela não disse, eu não creio em Deus. Não. Ela creu, foi no erro. Satanás nunca veio e disse, bem isso. Não é nem mesmo a palavra de Deus. Ele admitiu que isto era a palavra de Deus, mas ele colocou a sua própria interpretação nisso. Que Deus claramente lhe disse para não fazer. O que isso faz?
isso traz toda a operação do erro para as pessoas que creem na mentira e são condenadas por isso. Quem disse que elas vão ser condenadas? O profeta de Deus. Elas vão ser condenadas por crer na mentira. Vão ser, mas coitado, coitadinho. Mas pensa que essa mensagem não está sendo anunciada? Pensa que essa mensagem não está à disposição das pessoas? As mesmas pessoas que entram na internet para ver vídeos e coisas no YouTube, coisa engraçada, notícia disso, isso, daquilo outro, pensa que elas não cruzam por uma pregação dessa mensagem? Mas talvez aquilo não lhe atrai, porque elas não querem ouvir isso, e elas outras ouvem e acham que é pesado. Isso é muito pesado seguir isso aí. E elas escolhem, elas fazem uma escolha. Não li mais atrás do profeta dizendo que as pessoas desse mundo hoje estão fazendo sua escolha. Hoje é o tempo da escolha. Servir a Deus ou Baal? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, servia Baal, disse Elias. Mas Deus tem enviado um Elias mostrando que Deus é Deus. Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Deus e a vida eterna. E que esta mensagem da hora foi vindicada por esse Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. O que isso faz? Traz toda a operação do erro para as pessoas que creem na mentira e elas são condenadas. Veja, agora você deseja ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, 11. Como eu pulei algumas escrituras aqui, não nos será possível lê-las todas. Uma agora, depois eu lerei isto. Parece estranho que você pergunte isto ou algo, e devemos anotar isto e ler para o seu bem. E enviando a operação do erro, como a Bíblia diz, que faria, segundo a Tessalonicenses, como esse homem do pecado viria à existência e se colocaria no templo de Deus, mostrando a si mesmo como Deus e fazendo com que o povo entrasse na operação do erro, para que crescem na mentira, crescem e fossem julgados por isso. Isso é a mesma coisa que ele fez com Eva. Veja, Eva nunca lhe disse que a palavra não estava certa, mas lhe enviou a operação do erro para que ela cresce na mentira. Por que as pessoas creem na mentira? Porque uma operação do erro está sobre elas. Está sobre elas. Então elas creem na mentira. O espírito do erro é o diabo. O diabo está agora operando nos filhos da desobediência. Desobedece a palavra de Deus. A palavra diz para batizar de tal maneira, isso aí foi Pedro que falou. Pedro que falou. Mas era a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que falou na boca de Pedro. Desobediência a quê? A que filhos desse dia são desobedientes? Como Eva foi no princípio a verdadeira palavra de Deus. Eles são desobedientes à verdadeira palavra de Deus. Que a palavra, nesse tempo, tem sido restaurada para que os verdadeiros filhos a obedecessem. Amém. Aleluia. E agora, se você deseja chegar àquilo, vamos ler isso. Efésios 2, daqui a pouco, porque parece ser bom. Né? Pararei daqui a pouco. Se você não está com muita pressa, lerei parte disso. E vos ficou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo. O que é o curso do mundo? Operado pelo espírito do erro, que enviava as coisas para nós assistir, coisas erradas, pessoas pervertidas, filmes, desenhos errados, coisas erradas, tudo operação do erro para nos induzir ao erro. Evangelho nacional errado. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. E se o anticristo começou lá no início da desobediência, o que será isso quando terminar na pessoa do anticristo? Ele vai se encarnar num tempo determinado. Mas a Bíblia diz, o que agora o detém? Porque há um que no meio dele agora resiste. Quem é? A noiva. Enquanto a noiva estiver aqui, ele não pode encarnar em pessoa, no homem do pecado. E quão enganosos isso será? Quanto mais poder de decepção poderia um adulto dar ao mundo do que um infante? Isso diz, o Espírito engana agora, trabalhando nos filhos de desobediência, desobedientes à palavra de Deus. E agora eu quero permanecer nisso por um momento. O filho da desobediência, um filho. Você sabia que o seu princípio
Posso provar através da palavra de Deus que você, qualquer pessoa aqui que está vivo em seu bisavô, você foi trazido até o seu avô, e então seu pai, então você sabia disso? A Bíblia diz, eu creio que em Hebreus 7, Melquisedeque, quando Abraão retornou da abastança dos reis, Abraão pagou a Melquisedeque dízimos de todo o espólio. E aqui está Paulo dizendo que Levi, o qual recebeu os dízimos, estava ainda, ele pagou o dízimo, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou Melquisedeque. E então, seja o que for que Abraão fez, então nós encontramos que Levi estava então em Abraão, o qual era seu bisavô. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os patriarcas, né? Levi, e agora então, você vê aqui, vem uma visão perfeita, a predestinação. Né? E agora, nessas mensagens, eu desejo enfatizar as coisas que eu lhes disse na mensagem, nesta luz do entardecer, que Deus disse que viria sobre a terra, para iluminar os passos do justo, de seus filhos. Né? Então, veja, Levi recebeu o dízimo ainda estando nos lombos de Abraão. Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, que era um rei, era rico, mas ele recebeu os dízimos. Por quê? Porque isso fazia parte de uma promessa. A parte de uma promessa para Abraão ser abençoado. Ele tinha que fazer isso, o profeta disse. Ele tinha que fazer isso, ele cumpriu com a palavra. Ele cumpriu com a palavra e nós somos sementes de Abraão. Amém. Sementes de Abraão. Então, Levi estava em Abraão, no seu bisavô. E veja, as pessoas que estão aqui no mundo, nesse tempo do fim, eles vêm de uma semente. A semente certa que foi plantada lá em Gênesis, ela veio continuando e ela está aqui hoje. Que são os filhos corretos de Deus. A semente errada também que estava lá, que foi plantada no ventre de Eva, ela também está aqui hoje no tempo do fim. Por isso Deus tem enviado a sua palavra, e através da revelação, cada um que crê nessa palavra, então ele manifesta de que semente ele é. E às vezes nós estávamos lá no mundo, dando frutos de espinhos e abrolhos, mas nós não era espinho e abrolhos, nós éramos oliveira. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E nós deixamos de produzir aqueles frutos maus, agora para produzir frutos bons. Nós somos enxertados em Jesus Cristo. Nós estamos enxertados nesse tronco verdadeiro, nessa raiz verdadeira. A palavra falada é a semente original. Por isso, nesse tempo do fim, esta é a hora em que o mundo está sendo regido por dois espíritos, mas que o Espírito de Deus, ele possa estar nos regendo cada dia, regendo a sua noiva, o seu povo eleito, a sua noiva escolhida e predestinada. É apenas uma minoria, não é uma multidão, é uma minoria que crê nesta palavra, que recebe esta palavra, porque Deus agradou dar o reino para esse pequeno rebanho. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Com seus olhos fechados nesta hora, você não é grato a Deus por Ele ter estendido suas mãos para você e tirar você do lamaçal do pecado, da sarjeta do mundo? Nós andávamos segundo o curso desse mundo,
fazendo a vontade da carne, a vontade, as paixões dos pensamentos, as concupiscências mundanas. E Ele nos chamou para esta luz nesta hora. Porque o Deus desse século tinha nos enganado. A operação do erro estava sobre nós. Mas vindo Jesus Cristo, a primícia santa, veio e trouxe a operação da verdade, o Espírito de verdade, e derramou sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para nós crermos na verdade. E cremos na verdade para a salvação, cremos na verdade para a vida eterna. Então nós seguramos nessa palavra, nessa verdade, ainda que sejamos tentados, ainda que sejamos provados, mas nós devemos prosseguir nesta coisa verdadeira. Nós lutamos cada dia, perseveramos cada dia, nós somos perseverantes, porque Deus tem nos dado uma promessa. Oramos nesta hora, querido Deus e eterno Pai Celestial. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez. Somente a Tua graça e a misericórdia, Senhor, para nos sustentar nesta hora, no tempo do fim. Meu Deus de bondade, nós falamos aqui nesta noite, e é isso que nós queremos, Pai, que a Tua palavra nos traga um equilíbrio, Senhor, entre o certo e o errado. Nós podemos saber os dois lados, para que nós possamos estar firmados naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, Senhor, porque é isso que nós desejamos, Pai. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos viver enganados, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, por isso não permita o Satanás nos segurar além, a quem? E nem nos empurrar além do que é que nós devemos ser, além do que nós devemos crer, além do que nós devemos fazer, e nem nos segurar a quem, para que nós não venhamos a entrar profundamente em Cristo Jesus e nesta palavra. Por isso, Pai, nós te rogamos, nós carecemos mais desse amor de Deus em nossa vida, do amor de Deus em nosso coração, ó Pai. Nós precisamos, Pai eterno, desse aprofundamento na palavra, desse amor profundo em nosso coração. Ó Deus, estejamos arraigados nessa palavra, para que nenhum vento venha nos tirar do caminho certo, de nossa posição em Cristo, nossa posição na palavra. Nós possamos cada dia, Senhor, dar testemunho daquilo que temos crido e vivendo por esta palavra, Pai. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos os predestinados de Deus. Está sobre nós esta palavra, esse Espírito de verdade, para nos conduzir em toda a verdade, Pai. Permita que nós possamos mostrar para aqueles que ainda estão lá fora, Pai, para aqueles que não creram, mas são filhos de Deus, são predestinados, também possa receber esta palavra. Nossos familiares que estão fora, Senhor, do pacto, do plano de Deus, que se arrependam dos seus pecados, se humilhe ao pé da cruz e corra para Jesus Cristo, para receber esta grande promessa, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, fortalece-nos cada dia, enche-nos do Teu Espírito, ó Pai, e conduza-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Que estejamos em oração, ó Pai, no Espírito de verdade, crendo em cada promessa, orando uns pelos outros, ó Pai, ainda que somos tentados, provados, mas que nós estejamos orando, Senhor, para que quando o irmão está sendo tentado, nós possamos orar por ele, pela irmã. Ó Deus, quando está sendo provado, nós possamos nos compadecer também, ó Pai, e orar para que saia da tentação, ó Deus, e assim nós sejamos aperfeiçoados, ó Pai. Oramos pela irmã Márcia mais uma vez, Senhor. Tu és um Deus rico em misericórdia, e que essa vitória completa possa se concretizar, ó Pai. Meu Deus de misericórdia, ó Deus, eu sei que ela crê, Pai, em Tua palavra. Ela está crendo, Senhor. Nós também cremos e unimos a nossa fé e clamamos a Deus nesta hora pela Tua misericórdia, Pai, e que ela possa, meu Pai eterno, ser restaurada de sua saúde por completo, Senhor. E o nome do Senhor seja louvado, Pai. Oramos mais uma vez pela irmã Patrícia e por muitos outros irmãos que estão enfermos, Pai, e necessitados. Tu possa estender Tuas mãos de graça, Senhor. Assim entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Senhor nesta hora, Pai, que Tu nos dará a vitória completa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, despeça o Teu povo em paz.
Que nós estejamos, Senhor, firmados na palavra e que a operação do erro não tenha poder sobre nós. Mas, ó Deus de misericórdia, nós sejamos gratos e glorificamos o Teu nome pela Tua bondade, ó Pai. Que o Senhor Deus fortaleça Teus filhos, cada um em fé, em amor e em graça. E aqueles que não puderam vir por motivo de força maior, Tu possa abençoá-los, ó Pai, e guiar os passos de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje e até que Ele venha. Louvado seja Deus. Vamos ter a oração. Amém. Amém. A irmã Dalton está clamando pelos filhos dela, né? Ela deseja que eles sejam salvos. 5 já foi batizado e 5 e não serve mais a Deus, e 5 nunca foram batizados. Nós podemos orar nessa hora. Uma mãe que deseja ver seus filhos lá no outro lado na glória. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, aqui está a tua serva, meu Pai. Ó Deus, desejando, Senhor, que seus filhos sejam salvos. Assim, meu Pai celeste, Deus de misericórdia, que desejo genuíno, verdadeiro, Pai eterno. Todos eles são criados, têm seus próprios trabalhos, têm suas vidas particulares, foram ensinados a trabalhar, a fazer o que é certo, mas eles não obedecem à palavra. Aqui está nossa irmã desejando, meu Deus, que sejam alcançados, ó Pai, pela tua misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe aonde está cada um deles nesta hora. O Senhor possa tocá-los pelo poder do Espírito Santo. Que o anjo de Deus vá ao encontro de cada um, ó Pai. E que eles se humilhem ao pé da cruz. Se humilhem aos pés de Jesus Cristo. Que eles clamem por salvação. Que o anjo de Deus possa tocar em suas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que está a nossa irmã que crê, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós nos compadecemos também com nossa irmã. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a fé dela, Senhor, nesta hora, possa mover o trono de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, possa alcançá-los, Senhor, e trazer eles a esta verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, se eles estão na predestinação, ó Pai, nada segurará eles no mundo. Nem o espírito do erro, o espírito da desobediência nos segurará. Porque agora nós oramos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Que voltemos para casa em paz. Que possamos ter uma semana na presença de Deus. As lutas e as provas continuarão. E esse é o tempo, esta é a hora que cada eleito é provado. Mas nós somos tentados e provados. Mas nós vamos prosseguir. Amém? Deus abençoe.